Capítulo 18. Sentei-me no meu quarto à espera de Hailey. Eu queria ter essa conversa em um lugar que fosse íntimo e confortável. Minhas mãos estavam suando e eu percebi, abruptamente, que estava ficando triste porque eu realmente não queria mandar os meninos para casa. Eu sabia que somente um ficaria no final, mas eu quase desejei que os outros pudessem chamar o palácio de casa também, ou talvez prometerem vir visitar nas férias. Eu levantei minha cabeça quando ouvi a batida na porta e fui abri-la. Eu não queria Louise por perto para isso. Ele fez uma reverência. Vossa Alteza, entre. Está com fome? Com sede? Não, eu estou bem. Ele esfregou as mãos, parecendo tão nervoso quanto eu. Sentei-me à mesa e ele se juntou a mim. Quando eu não podia suportar o silêncio por mais tempo, falei. Eu preciso que você me diga o que está acontecendo. Ele engoliu em seco, e eu quero te dizer, mas eu não sei o que fazer se você acabar odiando-me por causa disso. Apesar do calor, senti um arrepio. Por que eu odiaria você, Hailey? O que você fez? Não é algo que eu fiz, é algo que não posso fazer. O que é? Casar com você. Embora eu estivesse esperando por isso, embora o meu coração nunca tenha sido realmente dele, ainda era um golpe doloroso. O que eu tive que parar e respirar. Este foi o meu pior medo, voltando à vida. Eu não era amável, eu sabia. Tudo o que foi preciso foi ele passar algumas semanas ao meu lado para ele descobrir. O que aconteceu de repente para você ficar tão certo do que não poderia se casar comigo? Ele fez uma pausa, olhando aflito, e eu peguei algum consolo no fato de que ele não parecia querer me machucar. Eu descobri que eu tinha sentimentos por outra pessoa. Pelo menos era mais fácil de manusear do que a minha preocupação inicial. Carrie? Ele balançou sua cabeça. Ian. Eu fiquei em silêncio absoluto. Ian? Como Ian? Ian? Eu não tinha percebido isso. Hailey tinha sido tão suave, tão romântico, mas instantaneamente tudo sobre Ian ficou claro. Quando as castas ainda vigoravam, era lei que cada família ficasse na casta do marido. Por causa disso, só poderia haver um homem no casal formando família. O mesmo acontecia com as mulheres. Sem casamento, nenhuma família legítima. Algumas pessoas viviam juntas sem se preocupar com o casamento, chamando seus amantes de companheiros de quarto. Mas não era visto com bons olhos. Mamãe me contou sobre um casal do mesmo sexo dos arredores da Carolina, que tinha sido tão evitado ao ponto de ser expulso da cidade. Eu nunca tinha me preocupado com essa história. Parecia-me que muitas pessoas tiveram dificuldade de muitas formas enquanto ela estava crescendo. Por que alguém iria deixar a sua vida para tornar a de alguém mais difícil? Independentemente disso, casais do mesmo sexo tendiam a viver nas sombras, dos arredores da sociedade. Infelizmente, isso era ainda o caso hoje. Isso fez com que a aceitação de Ian de não encontrar o amor em sua vida fosse muito mais compreensível. Mas, Hailey, como você mesmo? Começamos a conversar uma noite no Salão dos Homens. Eu não tinha sido capaz de dormir e decidi ir para lá ler. Encontrei-o escrevendo em seu diário. Ele sorriu para si mesmo. Você não vê isso quando olha para ele, mas ele é realmente muito poético. De qualquer forma, nós apenas conversamos. E eu ainda não sei como acabamos sentados ao lado um do outro, mas então ele me beijou. E eu soube porque eu nunca tive uma queda por Carrie. Eu soube porque mesmo que você seja mais inteligente, mais engraçada, mais brava menina que eu conheço, eu não poderia me casar com você. Fechei os olhos, levando isso em conta, e eu me senti absolutamente chocada, porque tudo que me veio à mente foi o quanto isso pode me afetar. Esqueci que Hailey ia ter de explicar essa descoberta sobre si mesmo para sua família. Esqueci que Ian podia finalmente ser forçado a se aceitar. O que a imprensa diria quando eles finalmente descobrissem que não um, mas dois meus pretendentes preferiam mais estar um com o outro do que comigo. Às vezes, eu era uma pessoa realmente terrível. Eu sei que ser um selecionado e ter um relacionamento com outra pessoa é traição. Ele suspirou, ergueu os olhos, tendo esquecido esse detalhe, mas também sei que uma vida honesta curta é melhor do que uma longa e enganosa. Hailey, insisti, inclinando-me sobre a mesa para pegar a mão dele. O que faz você pensar que eu poderia mesmo puni-lo? Eu sei as regras. Suspirei. Nós vivemos nossas vidas vinculadas por elas, não é? Ele assentiu. Talvez você e eu pudéssemos fazer um acordo. Que tipo de acordo? Eu puxei as minhas mãos para trás, juntando-as. Se você me fizer o favor de ficar até depois da curação e me deixar dispensar você e Ian algumas semanas, ou talvez até mesmo alguns dias depois, então ele permitiria sair do palácio sem qualquer tipo de repercussão. Ele olhou para mim.
Sério? Eu admito, eu estou preocupada com as consequências de tudo isso, mas se parecer que vocês dois se apaixonaram depois que foram eliminados, então ninguém poderia acusá-lo de traição. E, me desculpe, mas se a imprensa descobrir, eles vão me dilacerar por isso. Eu realmente não queria fazer as coisas ficarem mais difíceis para você. Eu não estou apaixonado por você, mas eu te amo o suficiente para dizer a verdade. De pé, eu acabei com o espaço entre nós. Ele se levantou também e joguei meus braços em torno dele, descansando minha cabeça em seu ombro. Eu sei, e eu te amo também. Eu não lhe desejo uma vida algemada a mim, quando ela iria torná-lo infeliz. Existe algo que eu possa fazer por você? Deixar isso aqui, com sua bênção, foi mais do que eu esperava. Como posso ajudá-la? Dei um passo para trás. Basta ser um candidato exemplar da seleção, por mais alguns dias. Sei que é pedir muito, mas vendo meu passado, a coroação significa um mundo para mim. Não é pedir muito, Idlin, é pedir quase nada. Eu coloquei a mão em seu rosto, algo todos os dias. Então, ele é o único ou o quê? Ele riu, o alívio finalmente chegando até ele. Eu não sei, quer dizer, eu nunca me senti assim antes. Eu balancei a cabeça. Como ele e eu não nos falamos muito, talvez você gostaria de dizer-lhe como suas eliminações vão funcionar. Ele provavelmente vai voltar para casa antes de você, uma vez que publicamente parecia um candidato menos provável. Dizer isso em voz alta causou um pouco de dor no meu peito também. Ian tinha sido um porto seguro, e mesmo sabendo a verdade, não me agrada a ideia de ele ir para casa. Obrigado por tudo isto. Não foi nada. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia. Você está gostando dessa história maravilhosa? Então já deixa o seu like, tá bom? Para que eu continue trazendo cada dia mais livros e mais capítulos para você. Hayley veio ao meu encontro e me abraçou novamente antes de correr. Eu sorri, pensando que Hayley e eu estávamos em situações muito semelhantes. A cabeça jogada no futuro, sem qualquer garantia de um felizes para sempre. Ao mesmo tempo, isso significava algo que nós avançamos, não é? Eu gostava de pensar que sim. O dia tinha ido de maravilhoso para complicado muito rapidamente, e no final do mesmo, eu estava pronta para ignorar o jantar e cair direto na cama. Eu empurrei minha porta aberta, tentando segurar as melhores partes do dia. Lady Bryce dizendo que eu era sábia, a imprensa sendo esperançosa, o sorriso de Hayley antes de correr para fora da sala. Você sabe, uma voz profunda disse, eu acho que eu poderia ser o favorito de sua empregada doméstica. Kylie estava sentado na minha cama, com os braços confortavelmente cruzados atrás da cabeça. Eu ri. E por que isso? Porque foi muito fácil subornar ela. O mínimo que poderia ter feito era tirar os sapatos. Ele fez uma cara e os tirou. Em seguida, deu um tapinha no espaço na cama ao lado dele. Eu caí na cama, parecendo incrivelmente grosseira. Ele rolou, de frente para mim, e eu peguei um vislumbre de seus dedos. O que foi que no mundo você fez hoje? Passei a tarde desenhando os carvões. Ele respondeu, lançando suas mãos enegrecidas ao alto. Não se preocupe, elas não vão contaminar seus lençóis. Meus dedos estão apenas com manchas. O que você esteve imaginando? Sei que isso pode ultrapassar os limites, mas eu estava pensando sobre o palácio e eu queria saber se poderia ser útil ter coisas como isso mais vezes. Eu estava redesenhando uma das salas de estar em uma sala do trono permanente, onde você pode receber as pessoas, ouvir petições individuais e resolvê-los a sós, algo oficial, mas discreto. Isso é muito atencioso. Ele encolheu os ombros. Eu te disse, eu continuo fazendo as coisas para você. O brilho em seus olhos era tão infantil que por um momento eu esqueci que estávamos à beira de tantas coisas adultas. Você também pode querer pensar sobre a criação de uma estação de rádio, comentou ele. Por quê? Os jornais oficiais são ruins o suficiente. Quando eu estava tendo aulas em Freeling, meus amigos e eu ouvíamos muito rádio. Gostávamos de deixá-lo na cozinha ou de tê-lo por perto enquanto nós trabalhávamos, e qualquer vez que ouvíamos algo interessante, a gente parava, escutava e comentava. Pode ser uma boa maneira de você alcançar as pessoas, e não é tão ruim quanto ter uma câmera na sua cara. Interessante. Vou pensar sobre isso. Eu toquei a ponta de seus dedos sujos. Queria trabalhar em alguma coisa? Ele fez uma cara. Lembre-se das pequenas casas que eu estava falando? Eu estava tentando ver se elas poderiam ser construídas com um andar superior para famílias maiores, mas olhando para os materiais que eu queria usar, isso não parece possível. O metal seria muito fino. Seria útil se eu pudesse realmente construir um e testá-lo. Talvez um dia. Olhei para ele.
Você sabe, Caio, príncipes raramente sujam as mãos. Eu sei, ele sorriu. Isso é mais agradável para se pensar que qualquer coisa. Ele mudou o peso e a conversa em um movimento rápido. As notícias pareciam boas hoje. Sim, agora eu só tenho que manter esse ritmo. Embora eu não tenha nenhuma ideia de como fazer isso. Você não tem que fazer. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem. Seria bom não tentar trabalhar tanto em tudo. Eu bocejei, principalmente no dia que foi tão cansativo. Você quer que eu vá para que você possa descansar um pouco? Não, eu disse, me aproximando um pouco mais e rolando em minhas costas. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Você pode ficar aqui por um tempo? Certo. Ele segurou minha mão e olhou para a pintura intricada no meu teto. Idlin, sim. Você está bem? Sim, eu sinto que eu estaria fazendo as coisas melhor se pudesse ir mais devagar, mas tudo tem que ser agora, agora, agora. Você poderia voltar atrás com a coroação. Fique como regente por um tempo. É praticamente a mesma coisa. Eu sei, mas não é o mesmo. Meu pai estava bem comigo como regente, mas mesmo no curto período de tempo, uma vez que definida uma data para a coroação, ele tem estado muito melhor. Eu sei que é tudo mental, mas se isso ajuda a dormir, se eu ajuda com a mamãe, o que ajuda a obter melhor. Eu entendo o que você está dizendo, mas o que mais? Você não está adiantando a seleção, está? Não de propósito. Parece mais que ela é quem está se adiantando por mim. O que você quer dizer? Suspirei. Eu realmente não posso dizer agora. Talvez possa, uma vez que tudo estiver resolvido. Você pode confiar em mim. Eu sei, eu inclinei minha cabeça em seu ombro. Caio. Sim. Você se lembra do nosso primeiro beijo? Como eu poderia esquecer? Foi impresso na parte da frente de cada jornal. Não, não é esse. Nosso primeiro beijo. Primeiro. Depois de um momento de confusão, ele tomou uma respiração profunda. Oh, meu Deus. Eu fiquei apenas deitada rindo. Quando eu tinha 4 anos e Caio tinha 6, ele e eu brincávamos muito juntos. Eu ainda não me lembro o que o fez começar a odiar a vida no palácio ou quando nossa antipatia mútua um pelo outro aconteceu. Mas, naquela época, Kyle era como um outro Aaron. Um dia, nós três estávamos brincando de esconde-esconde e Kyle me encontrou. Em vez de me delatar, porém, ele se inclinou e me beijou na boca. Levantei-me e o empurrei para o chão, jurando-lhe que se ele tentasse fazer aquilo novamente, eu o enforcaria. Como uma criança de 4 anos de idade sabe ameaçar a vida de alguém? Ele brincou. Acho que alguém me provocou. Eu suponho. Espere, essa é a sua maneira de me dizer que você teria me enforcado? Porque, se assim for, é incrivelmente fria. Não, eu ri. Eu senti que merecia um pedido de desculpas agora. Está bem, alguns anos muito esquisitos depois, quando as pessoas me perguntam sobre o meu primeiro beijo, eu nunca falo desse. Digo-lhes que foi com a filha do primeiro-ministro saudita, mas eu acho que este foi realmente o meu segundo. Por que você não lhes fala sobre mim? Porque eu pensei que você poderia seguir em frente com a coisa do enforcamento. Brincou. Eu acho que impedi isso. Não foi exatamente um primeiro beijo fantástico. Eu comecei a rir. Mamãe me disse que no primeiro beijo dela com o papai, ela praticamente quis voltar no tempo. Sério? Sim. Kyle riu. Você sabe de Aaron? Não, mas Kyle me fez cócegas. Eu estava em lágrimas antes de ele dizer uma palavra. Foi com uma das meninas italianas, mas ele teve um resfriado e... Ele parou porque ele estava rindo demais. Oh, cara, ele teve que respirar nos meados do beijo. E então havia muco em todos os lugares. O quê? Eu não vi o beijo, mas eu estava lá no resultado. Eu só o agarrei e nós corremos. Meu estômago doía tanto de rir. Demorou pouco para que isso desgastasse os nossos sistemas. Quando finalmente nos acalmamos, eu percebi uma coisa. Eu não conheço ninguém que tenha tido um primeiro beijo bom. Depois de um segundo, ele respondeu: Nem eu. Talvez não sejam os primeiros beijos, que supostamente são especiais. Talvez sejam os últimos. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier e eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!